Noite ele está posto no último capítulo da Gênese. O capítulo 18 da Gênese tem como título Os Tempos São Chegados. Para que a gente possa ter a correta compreensão do que nos é apresentado nesse capítulo, a gente vai fazer algumas considerações ao Evangelho segundo o Espiritismo, alguma outra passagem da Gênese, porque imaginemos se nós iniciássemos a leitura pelo último capítulo da última obra do Pentateuco. Talvez a gente tivesse uma certa dificuldade de assimilar todos os conhecimentos, tudo aquilo que nos é apresentado ali. E esse capítulo está dividido então em duas partes: os sinais dos tempos e a nova geração. Nós percebemos que este tema está diretamente relacionado à questão da nova era, à questão da tão propalada transição planetária. Para que a gente possa entender isso de uma forma mais profunda, é importante que a gente tenha em conta então a classificação dos mundos apresentada pela doutrina espírita lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, em linhas gerais, nos diz que na nossa marcha evolutiva, na nossa linha de progresso espiritual, nós habitaremos 5 tipos de orbes, ou 5 tipos de mundos. Então, os planetas que recebem os espíritos, eles são classificados de acordo com o grau de evolução do habitante. Os mundos chamados primitivos são aqueles destinados às moradas daqueles espíritos que foram recém-criados por Deus, simples e ignorantes. Os mundos de provas e expiações são aqueles mundos onde o mal prepondera, onde o homem ainda vibra muito no orgulho e no egoísmo. Os mundos de regeneração, a gente vai perceber, a gente vai aprofundar essa distinção nessa noite, mas em linhas gerais, são aqueles mundos onde os espíritos que lá habitam já têm consciência da existência de Deus, já têm consciência da imortalidade da alma. Então, em decorrência disso, o paradigma se modifica, os valores são outros, não estão mais tão presos aos valores materiais. Uma classificação seguinte, nos mundos ditosos, seriam aquelas moradas dos espíritos aonde o bem já sobrepuja o mal. E na última classificação dos mundos, nos mundos celestes ou divinos, esses mundos são destinados à habitação dos espíritos, então, puros, daqueles espíritos que já fizeram o seu processo de autodescobrimento, aqueles espíritos que já são considerados depurados. Por que é importante que a gente tenha em conta essa classificação? Porque hoje nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. E a doutrina nos diz que nós estamos o planeta está em via de se tornar um mundo regenerado, ou um mundo em regeneração. Então se faz necessária essa distinção inicial para que a gente possa ter a ideia. Quais objetivos nós devemos perseguir, ou que tipo de padrão de pensamento, de conduta, de sentimento nós devemos buscar se queremos reencarnar num mundo regenerado. A Gênese, em especial, nos diz que alguns sinais desse momento de transição se apresentariam. Quais sinais seriam estes? Em linhas gerais, uma grande massa de espíritos perturbados nesse momento de regeneração estaria reencarnada no planeta. E esses espíritos, digamos assim, refratários às leis de amor, a lei de amor proposta pelo Cristo, aos valores morais propostos pelo Cristo, eles divulgariam ou propagariam doutrinas contrárias à doutrina do Cristo. Então, a Gênese nos diz de uma forma bastante clara que esse momento de transição seria um momento de convulsão e que essas convulsões não aconteceriam nas entranhas da Terra, porque nós sabemos que movimentos geológicos que causaram convulsões a nível físico no planeta, eles ocorreram ao longo de toda a história da humanidade. Mas, nesse momento em especial de transição, o sinal dos tempos seriam esse conflito de ideias contrárias às ideias propostas ou aos valores propostos pelo Cristo. Então esses espíritos endurecidos, esses espíritos refratários à proposta do Cristo, eles estariam reencarnados em massa nesse momento e
divulgariam em larga escala, ou propagariam em larga escala, essa doutrina anti-adulta, que seria uma doutrina contrária aos valores propostos pelo Cristo. Então a gente percebe que seria um momento da história da humanidade aonde haveriam aquilo que, num outro capítulo do Evangelho, nós conhecemos por falsos cristos e falsos profetas. Os falsos cristos e os falsos profetas estariam disseminados na humanidade nesse momento de transição. E aí então se faz necessário que a gente tenha em conta o que seria um falso Cristo ou um falso profeta. Ora, se eu tenho o Cristo como modelo, se eu tenho o Cristo como paradigma, e se o Cristo nos diz que existe um Deus soberanamente bom, justo, amorável, aqueles que propõem o nada ou propõem a não existência de Deus, ou nada após a morte, ou nada após o desencarne, estes seriam contrários à ideia do Cristo, à ideia proposta pelo Cristo. Aqueles que são contrários à lei de amor, à ideia de perdão, de solidariedade, de fraternidade, que disseminam o ódio, que disseminam a violência, que disseminam a vingança, estes certamente são contrários aos valores propostos pelo Cristo. Então, nesse momento de transição, nós veríamos, digamos assim, essa ebulição de ideias em conflito. E aí então nós podemos nos questionar se nesse momento nós percebemos isso, se nós percebemos esse contraste de valores. A Gênese também nos diz que nesse momento em especial, espíritos vocacionados ao bem reencarnariam em larga escala. Especialmente a partir de agora, a partir de 2025, 2026, nós temos a informação através do expoente espírita desencarnado, que obteve essa informação através do seu mentor maior, Francisco de Assis, que a partir de 2025, 2026, muitos espíritos ligados ao Cristo estariam autorizados a reencarnar no planeta. Então esses espíritos voltam a reencarnar em massa, espíritos vocacionados ao bem, espíritos que já têm, digamos assim, a vivência da lei de amor mais bem sedimentada dentro de si. Então, ao mesmo tempo que nós percebemos esses espíritos ainda refratários aos ideais do Cristo reencarnando em massa, a partir de agora nós percebemos que também espíritos desse quilate voltam a reencarnar. Nós percebemos esse embate de ideias. Então nós percebemos que hoje nós vivenciamos nessa cultura dos falsos cristos ou através dos falsos profetas, através, por exemplo, dos influenciadores digitais, que muitas vezes propagam ideias materialistas, ideias que são muitas vezes ligadas a doutrinas que não vibram naquela faixa de amor, de fraternidade, de solidariedade. A gente percebe que isso se dá de uma forma intensa. A gente percebe conflitos sociais, onde muitas vezes aqueles que defendem a vida, o direito à vida, são perseguidos. Porque em contrapartida hoje se prega também o direito à pena de morte, o direito ao aborto. Então a gente percebe que esses valores, há uma ebulição, um contraste de ideias muito gritante. Conflitos bélicos, os senhores da guerra reencarnados nesse momento de transição, gerando conflitos também sob o ponto de vista físico, a violência, a morte em larga escala. Tudo isso a gente percebe ocorrendo nesse momento. E nesse momento onde há uma convulsão social muito grande, onde a doutrina nos diz que nós estamos nos encaminhando para nos tornarmos um planeta de regeneração, muitos, embora conhecedores da doutrina do Cristo, se perguntam, mas será que nós estamos mesmo nos encaminhando para esse planeta de regeneração? Porque nós percebemos tanta desigualdade, tanta crueldade nesse momento da história, tanto ódio no discurso dos mais diversos polos, independente de qual lado esteja. Será que nós estamos efetivamente nos encaminhando para esse momento de transição? E a doutrina nos diz que sim, porque esses espíritos refratários à proposta de amor, aos valores propostos pelo Cristo, eles estão reencarnados em massa, tendo então uma última oportunidade aqui no planeta de se melhorarem, de se transformarem. E nós somos, digamos assim, vocacionados ao bem, ou que buscamos valores melhores, nos espelhando no Cristo, reencarnamos nesse momento,
porque nesse momento da história nós seremos testados. A doutrina nos diz que este é o momento de nós darmos o testemunho do bem. Já que esses valores estão em evolução de uma forma tão contrastada, com tanta adversidade, né, muitos se eximem de fazer o bem, muitos se eximem desse processo de autocomprometimento com a melhora moral. E aqui, nesse momento especial da história, nós estamos reencarnados para darmos o testemunho de que vivenciamos efetivamente estes valores. Então, se nós fizéssemos uma enquete hoje e perguntássemos quem deseja reencarnar no mundo regenerado. Ora, no mundo regenerado, como já se tem a consciência de que somos seres imortais, como o paradigma materialista não está tão gritante e os valores espirituais já são buscados, no mundo regenerado, onde o espírito já faz essa caminhada de olhar para dentro de si, buscando as suas imperfeições, buscando se melhorar, embora não seja um espírito perfeito, porque está no mundo de regeneração, a ideia de fraternidade, de igualdade, de justiça, de solidariedade, de amorosidade, já é vivenciada numa escala bem maior. Então, certamente, é muito melhor estar reencarnado no mundo regenerado. E se nós questionássemos na noite de hoje, quem gostaria de, na próxima reencarnação, estar reencarnado no mundo melhorado, no mundo regenerado? Certamente todos responderiam que gostariam. Mas quantos de nós estamos efetivamente vibrando no bem? Estamos buscando a nossa melhora. Estamos dando o testemunho dos valores propostos pelo Cristo. Porque é isso que vai nos dar a condição de nos colocar no mundo melhor, no mundo regenerado. Então a gente percebe que uma outra característica dos espíritos que reencarnam no mundo regenerado é que, embora não sejam espíritos ainda depurados, não sejam espíritos perfeitos, são espíritos que assumem a responsabilidade pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas adversidades, pelas suas dores. Num mundo de provas e expiações, onde o paradigma é materialista, quando o espírito se depara com situações provacionais, com adversidades intensas, com dores mais profundas, muitas vezes se revolta contra Deus, muitas vezes busca responsabilizar o outro, e muitas vezes busca responsabilizar até mesmo os dirigentes, os trabalhadores da casa espírita. Muitas vezes, quando nós temos problemas, nós buscamos ajuda. Um dos locais ideais para a gente buscar essa ajuda é na casa espírita, porque na casa espírita nós temos uma ambientação fluídica diferente, nós somos inspirados no bem, e muitas vezes a gente vem à casa espírita porque estamos com maus pensamentos, com maus sentimentos, adentramos aqui, assistimos a palestra, recebemos o passe, entramos em contato com ideais novos, ideais nobres, mas saímos da casa espírita e aquela linha de pensamento, aquela linha de sentimento volta a se manifestar em nós. E aí muitas vezes nós pensamos, aquele aplicador do passe era novo. Então um indivíduo, mesmo sendo espírita, mesmo tendo consciência das verdades espirituais, ainda de uma forma bastante imatura, busca responsabilizar quem? Um terceiro. Aqui a gente dá o exemplo da casa espírita porque é o ambiente onde nós estamos inseridos, mas isso acontece na nossa vida de relações o tempo inteiro. Muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, das dores, a gente busca responsabilizar o outro. No mundo regenerado, como o paradigma já é outro, nós assumimos a responsabilidade pela nossa melhora. Porque nós buscamos os valores espirituais, nós buscamos os valores morais e nós coletamos de uma forma mais profunda o amparo da espiritualidade maior. Aqui também é importante que a gente ressalte que aqueles que reencarnam nos mundos regenerados, por ainda terem necessidade de estarem reencarnando num corpo físico, estão sujeitos a provas, a situações de dor, mas não a situações expiatórias, não a desigualdade social extrema, não a crueldade que a gente vê aqui, não a mortandade que a gente vê aqui, quando a gente vê esses momentos de guerra, por exemplo, no planeta.
Então, certamente reencarnar no mundo regenerado é algo bem melhor. Mas se nós nos fizermos o questionamento, quem verdadeiramente está fazendo este esforço? Quem realmente está, digamos assim, se empenhando no bem coletivo e na melhora de valores pessoais para se colocar no mundo regenerado? Então esse é um ponto importante. Um outro aspecto desse momento é que a doutrina nos diz que muitos que não, digamos assim, vão fazer o dever de casa em termos de reforma íntima, em termos de transformação moral, que estes serão expatriados. Não como castigo, não como pena, mas simplesmente porque não estão acompanhando a evolução do planeta. Assim como nós estamos progredindo individualmente, a Mãe Terra que nos acolhe, os orbes que nos acolhem, também progridem. Então, se a gente não consegue acompanhar a evolução do planeta, para que nós não venhamos a perturbar, digamos assim, a caminhada daqueles que estão em estágios mais avançados, a gente vai ser, digamos assim, conduzido a outras moradas, muitas vezes iguais, planetas de provas e expiações, mas em algumas situações a mundos primitivos. E aí, então, nós temos também aquela outra pergunta que surge: se não há evolução dentro do processo de crescimento espiritual, como o espírito hoje reencarnado no mundo de provas e expiações, onde já se tem, digamos assim, todo o conforto propiciado pelo conhecimento, como aparelhos celulares que propiciam a comunicação em pessoas que estão em diversas partes do mundo, acesso a diversos ramos do conhecimento, um ar-condicionado que propicia conforto, volta a reencarnar num planeta primitivo, lá na Idade da Pedra. Isso não seria involução? Alguns questionam. E certamente que não, porque aqueles que já têm, digamos assim, algumas faculdades intelectuais desenvolvidas, mas que ainda não estão atentos à melhora moral, nestes orbes eles serão expoentes. Nestes orbes, eles irão auxiliar o desenvolvimento da inteligência daqueles seres que ainda estão com as suas faculdades mentais ainda no estado mais rudimentar. Então a gente percebe que Deus ajuda o homem através do próprio homem. E aqueles que são, digamos assim, eventualmente vão passar por um processo de migração para esses outros mundos, isso não se dá por castigo, mas simplesmente porque eles não conseguiram acompanhar a marcha de evolução do planeta. Então, digamos assim, essa migração em massa, ela tende a acontecer. E a partir desse momento em especial, passam a reencarnar cada vez espíritos mais evoluídos. Então a gente percebe que nesse momento de transição, nós temos encarnados no planeta espíritos bastante evoluídos e espíritos ainda muito pouco evoluídos. Nesse sentido, nós podemos perceber que o planeta Terra abrigou, por exemplo, um espírito como São Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, espíritos vocacionados ao bem, mas também abrigou espíritos que praticaram muito mal ao seu semelhante, como Hitler, como Gengis Khan e tantos outros espíritos. Então a gente percebe que existe esse contraste de valores neste momento de transição. Num planeta em vias de regeneração, um planeta regenerado, melhor dizendo, como existe uma harmonia do todo, porque como todos os espíritos que encarnam lá já têm consciência da imortalidade da alma, e já têm consciência de Deus, como foi dito, eles não vivenciam apenas os valores materiais, eles buscam os valores do espírito. Então, a condição vibratória, ela é muito diferenciada. Certamente, a vivência daquilo que nos é proposto em termos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de amorosidade, de solidariedade, se dá num nível nunca antes por nós vivenciado. Porque todos os espíritos que lá estão, embora não sejam espíritos perfeitos, embora sejam espíritos que ainda estão observando as suas dificuldades, os seus vícios, que têm essa consciência, eles têm consciência de outros valores, não estão presos no paradigma da matéria que nos prende ao orgulho e ao egoísmo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma condição muito melhorada. Também é interessante destacar que, digamos assim, essa nova geração que aqui reencarna, ela é uma geração que já tem esses valores morais mais bem, digamos assim, organizados, trabalhados dentro de si, que vibra no bem, não vibra no ódio, e que vem impulsionar, digamos assim,
a evolução do planeta. Isso sempre aconteceu. Sempre houveram espíritos mais evoluídos que puxaram a evolução do planeta, a evolução da humanidade em diversos ramos do conhecimento. Mas esses espíritos passam a reencarnar em massa. Então imaginemos nós reencarnados num mundo de regeneração, onde lá nós teremos contato com Platão, com Beethoven, com Einstein, com Schopenhauer, com tantos outros espíritos que ao longo da nossa história, né, impulsionaram a nossa evolução. Todos esses espíritos voltam a reencarnar em massa e ainda espíritos ainda mais evoluídos. Então, certamente, para o nosso progresso, estarmos reencarnados nessa condição melhorada, sem dúvida nenhuma, é muito benéfico. E esses espíritos que seriam, digamos assim, os expoentes da nova era, eles passam a reencarnar em massa, mas eles já vêm reencarnando. Um exemplo disso, reencarnou no México, alguns anos atrás, um menino chamado Maximiliano Aureliano. Esse menino, com apenas 6 anos de idade, era visto num púlpito, em cima de uma cadeira, porque ele não tinha altura para estar no púlpito, dando aula para residentes da faculdade de medicina. E esse menino, com apenas 6 anos de idade, falava com profundidade sobre anatomia humana, sobre as causas da osteoporose. Ora, como um menino que não cursou primário, não cursou o ensino médio, não cursou o ensino fundamental, não fez uma faculdade, teria, digamos assim, um cabedal de conhecimento para palestrar sobre sistemas para residentes da área médica. Então, Deus permite que estas reencarnações, digamos assim, que esses talentos, eles se manifestem no início da eternidade das reencarnações, para que o paradigma materialista que muitas vezes está dentro das academias humanas possa ser quebrado. Porque se esse menino não trilhou, digamos assim, um caminho de estudo nessa encarnação, como ele poderia manifestar esses conhecimentos? E a gente percebe que vários expoentes, não só o caso desse menino, mas também dentro das artes, meninos ainda muito cedo tocando sinfonias assim extremamente complexas, assim, com uma facilidade, com uma fluidez tremenda. Então a gente percebe esses meninos reencarnando em massa. E para aqueles que convivem com crianças, com pessoas mais jovens, nós percebemos que até mesmo aqueles que reencarnam próximos de nós, eles já têm um entendimento da vida diferenciado. Estudando o tema, eu conversei com uma amiga que me disse que certa noite, o filho de apenas 2 anos de idade, ele acordou chorando, ela não sabia o que o menino tinha. E o menino, e ela tem o hábito de fazer a limpeza nasal do menino de noite, antes de dormir e pela manhã. O menino acordou chorando muito, ela não sabia o que o filho tinha. E lá pelas tantas, o filho que recém está começando a falar, ele olha para a mãe e diz assim: nariz mamãe, nariz mamãe. Então o menino não consegue formular ainda uma frase, mas com 2 anos de idade ele já tem uma consciência, uma capacidade de olhar para dentro de si, a ponto de com as pequenas palavras que consegue externar, expor para um adulto qual o seu problema. Aí a mãe limpou o nariz dele, naquele momento da madrugada, logo em seguida a criança se acalmou e voltou a dormir. Então por que eu trago esse exemplo bastante singelo nessa noite? Porque quantos de nós, com 2 anos de idade, teríamos essa autopercepção nesse nível, e a capacidade de externarmos para um adulto a nossa dor, a nossa dificuldade, ainda nem sabendo formular uma frase completa. A gente percebe que essa geração já vem, digamos assim, com outras capacidades. Essa geração nova que está reencarnando, né, já vem com outros talentos. E isso começa, digamos assim, a se dar cada vez mais nesse momento de transição. Aí então, nós sabemos que essa migração tende a acontecer. É um processo lento. Nós podemos estipular uma data, não é possível estipular uma data para o momento certo em que a Terra se tornará um planeta regenerado. O início desse processo, nós estamos, digamos assim, acompanhando. Nós iremos acompanhar o início a parte bem inicial, mas o momento exato em que a Terra vai ser um planeta regenerado, nós não podemos ter assim uma definição precisa. Mas nós temos, digamos assim, as características de um mundo regenerado. Nós temos os valores morais que o Cristo nos propõe.
E diante disso, a gente pode permanentemente fazer uma autoanálise e nos questionarmos: e se eu desencarnasse hoje? Será que eu estaria em condições de, na próxima encarnação, estar no mundo regenerado? Ou será que eu estaria me colocando novamente no mundo primitivo? Então, que essas reflexões possam ser feitas individualmente, a fim de que a gente possa efetivamente aquilatar em que áreas da nossa vida a gente precisa ainda se trabalhar, em que áreas a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa evoluir. Porque os tempos são chegados e nós somos chamados a dar testemunhos da vivência da lei de amor, dos valores morais propostos pelo Cristo. É o momento da chamada separação do joio e do trigo. Então, o processo, ele é individual, mas nós temos os elementos, os subsídios que a doutrina espírita nos fornece. O Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, que bom que nós podemos estar reencarnados neste momento espíritas, porque a doutrina espírita, sem dúvida alguma, é uma grande bênção nas nossas vidas. A doutrina espírita nos apresenta, em especial no Evangelho, a consolação para as nossas dores, mas sobretudo os valores morais que foram ensinados ou deixados pelo Cristo. Que nós possamos ali ter o paradigma para trilhar o caminho que nos conduzirá ao mundo regenerado. Muito obrigado pela atenção.